Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conquistar. A aula hoje é de História e é comigo, professora Ludmila. Olha só, segue a gente lá nas nossas redes sociais para você poder acompanhar mais e mais informações. O tema da nossa aula de hoje é Brasil na Segunda Guerra Mundial. E a gente vai trabalhar alguns tópicos. Primeiramente, a exploração da borracha e o seu fator determinante para o Brasil participar da guerra, os acordos que foram realizados, chamados de Acordos de Washington, e os soldados da borracha. Vamos agora para a nossa dica a conquistar. Vamos começar dando um exemplo no nosso dia a dia. Você conhece a árvore da seringueira? Já teve a oportunidade de ver essa árvore pessoalmente? Acontece, pessoal, vamos chamar aqui, para quem nunca viu, a árvore da seringueira aqui no nosso estúdio e o seringueiro, que é a pessoa que extrai dessa árvore o látex. Você sabia que essa árvore ela foi determinante na participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Olha, e o látex que é extraído da seringueira, conforme o seringueiro está fazendo aqui, ele é essencial para a produção de vários materiais na indústria. Provavelmente na sua casa você deve ter algum item que foi feito a partir do látex extraído dela. Vamos dar alguns exemplos. Olha só, um produto que é feito, que é bastante conhecido, é o pneu. Mas se você não tiver um pneu aí perto, eu aposto que você deve ter algum sapato. Sim, calçados, feitos a partir do látex. Ou então, brinquedos, ou até, quem sabe, balões. É aquela bexiga mesmo que a gente usa em festa. Ou seja, são exemplos de itens que são utilizados aí e feitos, né, a partir do látex. Mostrando para nós que esse produto é essencial na indústria, que é a nossa próxima dica. Látex e indústria é uma parceria que já dá certo há muito tempo. É que essa árvore ela é bastante comum na região norte do Brasil, principalmente na selva amazônica. E dela, você já sabe, que se extrai o látex. Conforme a gente vê na imagem, vários riscos são feitos no tronco da seringueira. E é daí que o látex escorre. Esses riscos precisam ser feitos de uma forma correta para não danificar a árvore e impedir, né, que a extração aconteça. Só que desde muito tempo atrás, o látex é utilizado pela indústria como matéria-prima na produção de diversos itens. Ou seja, o látex começou a ser utilizado na produção industrial. Só que ele apresentou, digamos, alguns problemas. É que durante o inverno, os produtos feitos a partir do látex ficavam muito rígidos. E já durante o verão, acontecia o contrário. Eles derretiam. Agora, imagine a seguinte situação. Você calça um sapato feito com látex e está num dia muito quente. E quando você pisa no asfalto, que também está quente, o seu sapato começa a derreter e grudar no chão. Gente, isso não ia ser uma coisa muito legal, não é verdade? No século XIX, um inventor chamado Charles Goodyear criou uma forma de transformar o látex numa matéria mais consistente, para evitar esses problemas conforme o clima. E o processo que ele criou é chamado de vulcanização. E foi a partir desse processo que o látex começou a cada vez ser mais utilizado ainda na indústria, principalmente em produtos considerados muito importantes para o mundo, como era o cabo dos pneus. Além disso, o látex era utilizado para fazer até os produtos usados nas guerras. Vamos ver aqui alguns exemplos. Vejam, é o caso de luvas, de pneus, máscara de gás e até peças para tanques de guerra. Mas como é que funcionava mesmo esse processo de vulcanização? É o que a gente vai mostrar para você. Pessoal, olha só essas imagens. Elas estão mostrando como que os seringueiros preparavam látex
para serem vendidos e enviados para os outros países e as fábricas que estavam lá. Repare que o seringueiro posicionava uma haste de madeira em cima de uma fogueira. Nessa haste, ele gradativamente ia derramando o látex, que devido ao fogo ficava rígido e aderia à madeira. Esse movimento era repetido por vezes até que o látex, camada por camada, se transformava em grandes formas de borracha, que aqui eles eram denominados de pelotas. Mas será que não havia seringueiras em nenhum outro lugar do mundo? Elas só existiam aqui no Brasil? Não, pessoal, na verdade, existia sim. Esse local era a Malásia. Os seringais foram plantados lá pelos ingleses, a partir de sementes das seringueiras levadas aqui do Brasil. E o pior, hein? Sem a nossa autorização. Ocorre que a Malásia era um território que pertencia à Inglaterra, mas que durante a Segunda Guerra Mundial acabou sendo dominado pelos japoneses. Pensando bem, vamos lá. Se o seu país estivesse se preparando para uma guerra, ele teria que ter à disposição milhares de itens necessários para manter as tropas. E para fabricar todos esses itens, o seu país teria a necessidade de possuir uma grande quantidade de látex. Foi exatamente isso que os países envolvidos na Segunda Guerra Mundial pensaram. Eles precisavam de látex e sabiam que aqui no Brasil havia uma grande quantidade dele. A partir daí, a gente trabalha agora o nosso próximo conceito. E a grande questão. No momento em que o Brasil passou a disponibilizar látex para os países em guerra, ele passou a receber algum tipo de compensação? A resposta é sim, com certeza. Você vai ver agora, numa tabela, o que o Brasil deveria disponibilizar para poder participar da guerra e o que o Brasil seria compensado. Turma, esse acordo foi chamado de Acordo de Washington. Ele diz respeito a todas as tratativas tomadas entre Brasil e os Estados Unidos para que o nosso país entrasse na Segunda Guerra Mundial em 1942 e, ao mesmo tempo, se comprometesse em disponibilizar ajuda para os aliados. É importante acrescentar que os Estados Unidos entraram na guerra em 1941, depois que os japoneses atacaram a sua base naval em Pearl Harbor. Bom, e ao entrar na guerra, os Estados Unidos vão em busca de outros países que pudessem servir de auxílio naquele momento. E o Brasil seria uma ajuda estratégica. É importante pensar que naquele momento o Brasil vivia um período chamado Estado Novo, em que Getúlio Vargas liderava o governo autoritário e também ditatorial. Mas veja, em termos de economia, o plano de Vargas era impulsionar a nossa industrialização. Portanto, a construção de uma siderúrgica seria fundamental. Siderúrgica é a fábrica que faz peças para outras fábricas. Quanto às construções de bases militares, elas se explicam por um fator estratégico. Entramos na guerra do mesmo lado dos Estados Unidos. A ideia era que as embarcações e aeronaves usassem o nosso território como ponto de apoio para prosseguir em seus objetivos militares. Portanto, aqui você já entendeu a ajuda que o Brasil daria para os aliados na guerra, o látex. Vamos agora para a nossa dica de número 2. Certo, mas veja, para cumprir essa meta de disponibilizar látex aos aliados, o governo brasileiro investiu em programas que viabilizassem a ida de brasileiros até a Amazônia, com o intuito de se tornarem seringueiros, conforme esse cartaz que você está vendo aí que o governo espalhava, convidando a galera para ir para a Amazônia. Só que grande parte daqueles que foram cativados por essas propostas eram nordestinos que acreditavam ter em mãos uma oportunidade de melhoria de vida. Eles foram chamados de soldados da borracha
e atenderam a um apelo do governo que fortemente visava convencê-los que os seringais ofereciam muitos benefícios. E veja só, pessoal, muitos desses soldados da borracha literalmente deram a vida para alimentar a indústria bélica americana durante o conflito e fornecer insumos para armas e para pneus. Eles eram pessoas humildes e foram recrutados para trabalhar na extração da seringa com a promessa de que voltariam de lá muito milionários. Será mesmo? É o que a gente vê no conceito de número 2. Bom, soldados da borracha foi como eles ficaram conhecidos. E para convencê-los a ir para a Amazônia, você já sabe que o governo colocou muitos desses cartazes com frases otimistas que davam a ilusão de que eles voltariam da Amazônia muito ricos. Mas veja só, o dia a dia mesmo nos seringais não correspondeu a essa propaganda toda que o governo falava, não. E que vinham muitas vezes com essas frases otimistas, dando a entender que eles eram bravos heróis também, participando da guerra. A gente pode até fazer uma expectativa versus realidade. Bom, olha só, a expectativa dos seringueiros eram muitas e todas excelentes. Que eles iriam para seringais organizados, com as seringueiras uma do ladinho da outra, bem bonitinho. Que eles seriam valorizados, que teriam excelentes salários, condições de trabalhos impecáveis e a promessa de se tornar milionários. Mas olha, a realidade passou muito longe disso. Na verdade, gente, as condições eram insalubres, ruins. Haviam muitas mortes por doença, surtos epidêmicos e até morte por ataques de animais. Sem contar também que o seringueiro foi vítima de um sistema de escravidão por causa das dívidas com o patrão. Você sabia que eles já chegavam devendo o dono do seringal? Porque ele tinha que comprar as ferramentas. E o dono do seringal vendia com um preço muito alto. A ideia é essa mesmo, tá? Era para ele nunca mais sair do seringal. E veja, ou seja, eles seriam então dominados por esses coronéis. Longas horas de trabalho e eram constantemente ameaçados. Portanto, você viu aí que a realidade passou muito longe. A verdade é que os seringais aqui da Amazônia não era como os cartazes do governo, com as seringas plantadas lado a lado. Aqui na Amazônia, as seringueiras são nativas. Cresce uma e quilômetros depois cresce outra. Os seringueiros tinham que andar horas todos os dias para poder recolher o látex, sendo ameaçados aí pelos animais da selva. Certo? A vida realmente não foi muito legal. Pessoal, a gente vai agora para as nossas considerações finais. E a nossa aula vai chegando ao final. Hoje você viu que o Brasil entrou na guerra e ganhou algumas compensações, como a construção de uma siderúrgica. Mas também a gente teve que disponibilizar soldados e látex, e que para isso envolveu os seringueiros que vinham com expectativas e se deparavam com uma realidade muito diferente na Amazônia. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Mas antes eu queria saber se você está gostando. Portanto, vamos passar aquela foto com uma pose bem legal na frente da sua telinha. Vamos lá? A nossa hora da selfie. Não esquece de postar com a nossa hashtag Conquistar22, comentando lá o que você está achando das nossas aulas. Segue a gente também nas redes sociais, no @conquistar.seducam. E também segue a minha escola, José Bentes. Eu aguardo você na próxima aula, tá bom? Até mais!